Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção, que alegria. Nós estamos aqui para mais uma lição. E a lição que nós estaremos tratando nesse domingo, ela é espetacular, porque ela trata sobre o céu, o destino do cristão. Vai ser uma lição maravilhosa. E essa terceira lição com essa temática sobre o céu, o destino do cristão, faz-se necessário tratar sobre esse assunto nesse momento. Visto que eu quero, em primeiro momento, dizer aos nossos irmãos que hoje, na atualidade, há muitos homens carnais, homens naturais, homens ímpios, com as suas mentes abarrotadas e dominadas por filosofias pagãs e que não vivem em Cristo Jesus. De modo que eu quero dizer à igreja, aos irmãos, e o professor da EBD e o aluno da nossa EBD deve estar ciente disso. Não se pode falar sobre céu, glória espiritual, vida espiritual, para quem não vive nesse universo, nessa esfera da vida em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, em Efésios, ele vai usar uma preposição en, que quer dizer dentro. Ele fala que a nossa vida ela está dentro de Cristo. Ou seja, para se compreender a natureza do céu, eu preciso ter a natureza que vem lá de cima, que vem do céu. É isso que está em João capítulo 3, versículo 5. Então eu não posso viver a realidade, a expectativa do céu, se eu sou profano, se eu sou natural, se eu sou carnal. Isso porque o apóstolo São Paulo, ele foi bem óbvio quando escreve em sua carta, em 1 Coríntios 2, 14, que as coisas espirituais, elas só são discernidas por aqueles que são espirituais. Então, a negatividade do céu, vindo de um pagão, de um ateu, de um professor universitário, de um físico, seja ele quem for, nós não tememos a tais afirmações, porque sabemos que a mensagem do céu é só para quem tem a natureza lá de cima. É só para quem está dentro de Cristo Jesus. Não há como se pegar aquilo que é espiritual e dar para o carnal, para o natural, porque ele jamais vai compreender aquilo que só pode ser discernido espiritualmente. Então, na atualidade, nós temos alguns que dizem que a mensagem do céu é utópica, é ilusória, é fantasiosa, é uma criação de cristãos aleatórios ou de cristãos que não querem viver a realidade desta vida, o que não é verdade. A mensagem do céu é bíblica e eu posso dizer que ela é a mola propulsora para a esperança do cristão em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Assim, nós podemos analisar, à luz da Bíblia Sagrada, que o céu é a expectativa de todos os salvos em Cristo Jesus. O cristão, ele vive nesse mundo, ele vive nesta terra, aguardando a nova esperança, aguardando os céus de glória. Então, de imediato, nós queremos falar sobre isso. Dizer também aos nossos queridos irmãos que a mensagem sobre o céu, ela está na palavra de Deus. Se você quer saber sobre o céu, a vida eterna com Deus, a nossa futura morada, está aqui na palavra de Deus. É claro, nós temos homens importantes como Agostinho, como Dante, como C.S. Lewis, John Milton, John Bunyan, eles falaram sobre o céu, escreveram sobre o céu, pensaram sobre o céu. Porém, a nossa fé, a nossa crença sobre o céu está aqui na palavra de Deus. De modo que o professor deve falar ao aluno que a mensagem do céu, ela só pode se tornar
compreensível, compreendida por aquele que é espiritual. Quem não tem a natureza do céu, vinda lá de cima, de Cristo Jesus, conforme João 3,5, jamais compreenderá a realidade do céu, a mensagem do céu de glória. Porém, nós cristãos verdadeiros rejeitamos as concepções ateístas, as concepções dos ceticistas e procuramos viver a fé nas Escrituras Sagradas que falam sobre o céu. A mensagem do céu, ela traz alegria, esperança e gozo para o cristão que vive em Cristo Jesus. Também queremos dizer que ao pregarmos sobre o céu, não estamos buscando uma fuga, um refúgio para sair desse mundo mal e não querer encarar os problemas, como alguns filósofos tentaram colocar na mente de algumas pessoas, dizendo que os cristãos querem o céu porque querem uma vida de qualquer maneira e não querem encarar os problemas aqui deste mundo. Não é verdade. O nosso alvo para o céu não é tentando fugir dos problemas e das questões sociais desta vida. O nosso alvo do céu é porque temos agora a natureza espiritual em Cristo Jesus. E agora, vivendo essa nova natureza com a vocação celestial, nós queremos ir para o nosso lugar de destino, que é o céu de glória. Isso o professor deve falar para cada aluno na sala de aula, que a nossa vocação é celestial. A nossa vocação, ela não é mais terrenal. Nós vivemos neste mundo, compramos, negociamos, votamos, trabalhamos, mas como a nossa natureza agora é de cima, é do céu, é do alto, é de Cristo, nossa vocação também não é mais desta terra. O apóstolo São Paulo, em Colossenses 3,1, ele disse: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Jesus, o nosso modelo maior, quando nós lemos João 18, ele deixou bem claro a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Então o cristão, quando recebe a nova natureza pela regeneração, nesse particular soteriológico, ele não tem mais desejo de viver para este mundo. A mensagem do céu, ela é estimuladora, e o apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, estimulou a igreja a crer naquilo que está por vir, vivendo em santidade, aguardando a transformação do corpo para ser levado para os céus de glória. No verso 18 ele diz: consolai uns aos outros com estas palavras. Eu quero falar ao irmão, eu quero falar à irmã e dizer aos professores da nossa EBD que dê ênfase ao céu, porque o céu é a nossa mensagem de consolo, é a nossa mensagem de esperança, é a certeza de que nós temos um futuro garantido em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Por isso o apóstolo São Paulo, ele traz essa mensagem gloriosa sobre o céu. E nesta lição de número 3, o céu como destino do cristão, a nossa lição no texto áureo, ela diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Essa palavra pátria, que o próprio apóstolo São Paulo faz uso dela no original grego, politeuma, essa palavra politeumar no grego, ela fala de cidade, de cidadania, de comunidade. Ou seja, nós agora, como comunidade de salvos, aguardamos a nossa morada, que a nossa natureza, ela é de lá. Por que que as pessoas neste mundo sem Deus amam as coisas deste mundo? Porque a natureza pecaminosa está ligada a esse mundo vil, a esse mundo pecaminoso. Por que que o cristão em Cristo, que recebe a nova natureza, não quer mais este mundo de pecado, de idolatria, de medo, de tristeza,
de depressão e de opressão. Porque agora, com essa nova natureza em Cristo, ele quer uma nova cidade. E essa nova cidade é o céu de glória. Então, nós aspiramos os céus de glória não como fuga, não porque queremos viver enclausurado e fugir desse mundo. Negativo. Nós queremos os céus de glória, porque a nossa natureza, ela já foi transformada. E agora queremos estar aonde aquele que nos deu a vida também está, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é tão importante, é tão lindo, que o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 11, ele escrevendo aos nossos queridos irmãos, ele diz: eu vos escrevo como a peregrinos e forasteiros. Ou seja, ele estava dizendo à comunidade de salvos que eles não eram mais deste mundo. É lamentável, é triste, e eu quero pedir aos professores, aos superintendentes, que falem isso na sala de aula. É preciso ter a natureza do céu para não querer mais esse mundo pecaminoso. Quando o cristão tem a natureza de Cristo, a nova vida em Cristo, ele não precisa ser compelido, obrigado a fugir do pecado. A nova vida em Cristo faz com que ele aborreça o pecado e aspire o céu de glória, e anele o céu de glória. Por isso que, nesse texto áureo, nós estamos falando dessa particularidade. A verdade prática diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 12, em especial o verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo no crente foi transformado. Seu espírito foi renovado pelo Espírito de Deus. A sua nova vida. E assim nós podemos analisar que é por meio dessa transformação, dessa renovação, em especial da mente, conforme 1 Coríntios 2,16, Paulo diz que nós passamos a ter a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não vive anelando esse mundo ou uma política melhor para a transformação desta vida, mas sim aguardando o céu de glória. A nossa leitura bíblica está em Filipenses 3, 13, 14, versos 20 a 21. Apocalipse, capítulo 21, 1 a 4. Nosso primeiro ponto diz: céu, o alvo de todo cristão. O segundo ponto, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. O terceiro ponto diz: céu, o fim da jornada cristã. Nesse primeiro ponto que nós estamos aqui falando da palavra céu, eu dou uma definição dessa palavra tanto no hebraico como no grego. Veja que no subponto 1 você tem a definição do céu. Eu disse agora há pouco que homens como Dante, como Milton, como C.S. Lewis, como John Bunyan, falaram sobre o céu. E ainda que nós busquemos os dicionários, eles vão dar uma definição do céu. Mas o céu se trata de algo espiritual. E é claro que a Bíblia, ela não procura descrever ou fazer detalhes do céu, mas ela fala do céu como o destino final do cristão. E quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, você tem a palavra céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que essa expressão céus, que está no plural ou um dual no hebraico, você tem a expressão shamayim. Essa expressão shamayim no hebraico, ela aponta para os céus, que na verdade aí nós temos um dual hebraico. O singular, que não é tanto utilizado, shamer, aponta para céu. Pode ser o céu, céus, firmamento, céus visíveis, o céu como a morada das estrelas, o céu como universo, o céu como, na verdade, o firmamento,
mas nós temos o céu como a morada de Deus. Então, você tem essa expressão no hebraico. No grego, nós temos a expressão uranos. Uranos é a palavra para céu que aparece 280 vezes no Novo Testamento. A palavra céus, no hebraico, no Velho Testamento, ela vai aparecer 419 vezes. É a palavra céus. De modo que nós podemos dizer que no grego, uranos tem dois sentidos. Pode expressar o espaço arqueado do firmamento, envolvendo nesse particular o céu visível, o mundo, a atmosfera, a região onde estão as nuvens, a tempestade, o trovão. É o primeiro sentido de uranos. Mas uranos também pode ser usado, no segundo sentido, como os céus siderais ou estrelado. Essa região dos céus, na verdade, eles diziam que estariam à ordem das coisas eternas e consumadas e perfeitas. Nessa segunda classificação de uranos, seriam os céus aonde Deus está. Então você tem uma definição no hebraico, shamayim, céus, Gênesis 1. Você tem a expressão uranos, no grego, e nesse livro de apoio eu exploro muito essa particularidade. Vocês podem adquirir essa obra e atentar para as colocações. Quando nós atentamos para essa particularidade que estamos destacando aqui, você tem essa definição. Porém, de modo definitivo, nós podemos falar de três tipos de céus. O primeiro céu que nós podemos falar é o atmosférico. E você pode ler Deuteronômio 11, verso 11, o verso 17. O segundo céu é o céu descrito como o universo ou o firmamento dos céus. E o terceiro céu é o céu como a morada de Deus. Quando você lê Mateus 6,10, Pai nosso que está nos céus, Deus tem a sua morada. Deus tem o lugar da sua habitação. E aí você pode ler Mateus 5,16, verso 45, Mateus 6, 1-9, e outras passagens bíblicas que revelam o céu como a morada de Deus. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo essa definição de céus, tanto no hebraico como no grego. O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo São Paulo, ao falar sobre o céu, ele deixou de lado a cosmogonia judaica, mas passou a falar dos céus a partir daquilo que lhe foi revelado. A ideia que Paulo tem do céu não é da sua cabeça, não é apenas de uma tradição judaica. A ideia ou aquilo que Paulo prega sobre os céus, Deus lhe revelou. Quando você lê 2 Coríntios, capítulo 12, 1-2, Paulo diz, eu conheci um homem se no corpo, não sei, se no espírito, foi arrebatado até o terceiro céu. Veja que no versículo 4, ele usa a palavra paraíso. Mas essa palavra paraíso, também uma palavra persa, para dar a ideia de um lugar bonito, de um jardim, reportando a ideia bíblica do Éden. Então, Paulo não traz uma ideia dele sobre o céu, sobre o paraíso. Isso foi falado pelo próprio Cristo Jesus. Em Lucas 23, 43, quando ele disse ao ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós podemos perceber que o ensino de Paulo sobre o céu está baseado naquilo que Cristo falava, está baseado na revelação bíblica. Então, o céu, na visão de Paulo, é a cidade aonde nós, os salvos em Cristo, iremos morar. Terceiro lugar, o alvo do cristão. Quando nós atentamos para o céu como o alvo do cristão, o apóstolo São Paulo, ele trata isso claramente para nós em 1 Coríntios 9, 24, você pode ler, 2 Timóteo 4, 8, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará,
não somente a mim, mas tantos quanto amam a sua vinda. Então perceba que nós podemos analisar que quando Paulo fala de alvo, a ideia é da linha de chegada para a qual o corredor corre. A nossa corrida é para o céu. Isso é muito importante, queridos irmãos. Nós podemos observar que quando nós nos voltamos para o Velho Testamento, o povo de Deus sabia que tinha que caminhar para Canaã, que era a terra prometida por Deus. À luz de Êxodo 3:8, terra que manava leite e mel. Depois, nós podemos perceber que essa mensagem passou para a igreja. A igreja, ela vive na terra, mas tem a expectativa dos céus. Porém, quando nós lemos Hebreus capítulo 11, lá pelo versículo 11 ou do 13 em diante, nós podemos perceber que o povo de Deus já vivia naquela época com a expectativa de uma pátria melhor. Vamos observar isso aqui na palavra de Deus, em Hebreus. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus nesse verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha o verso 16, olha como isso é lindo. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, os santos do Velho Testamento já aspiravam, já anelavam a pátria celestial. Isso é lindo, isso é muito importante. Então nós temos aqui o céu como alvo de todo cristão. E quando nós falamos de ter o céu como alvo, é porque agora, devido à nossa vocação celestial, o nosso chamado é superior. A nossa vocação, ela é uma vocação soberana, é uma vocação para o céu. É muito importante compreender isso aqui, porque quando você tem o céu como alvo, você procura seguir olhando sempre para cima, sempre para Cristo. Você prossegue em santidade, fugindo do pecado, do mundanismo, do materialismo, do utilitarismo, porque agora o seu desejo é o céu. E quem vive a expectativa do céu ou tendo o céu como alvo, não anela mais essa vida de pecado, essa vida mundana. É isso que nós podemos analisar e compreender à luz da própria palavra de Deus. No ponto 2, nós estamos destacando aqui a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. É importante que você compreenda, querido irmão, que nós tratamos do céu na visão de Paulo. Agora vamos ver o céu na visão apocalíptica de João. É claro que o escritor do Apocalipse, ele nos incentiva a ler esse livro, Apocalipse 1:3, porque é uma leitura que traz bênçãos. Mas também o livro do Apocalipse, ele mostra o epílogo, ele mostra o desfecho final, mostrando que Deus está no controle de tudo e que haverá novos céus e nova terra. E quando João trata do novo céu e da nova terra, ele está falando de um novo sistema que será implantado pelo próprio Deus, pelo nosso Deus eterno. Basta você ler Apocalipse capítulo 21 e o capítulo 22. A começar pelo capítulo 21. Eis que faço novos céus e nova terra. Kainós, fresco, recente, não batido, não usado. Esse é o sentido da palavra para novo. Então nós podemos perceber que na visão de João, ele deixa claro que haverá uma nova ordem. Importante o cristão compreender que a Jerusalém terrena vai passar pela transformação. O apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 8, essa terra, essa natureza geme, e a morte de Cristo, ela tem o seu aspecto, o seu efeito cosmológico também. A redenção abrange a nossa transformação, o perdão dos pecados,
mas também a transformação da terra. Porque à luz de Gênesis 3, verso 19, a terra ficou maldita por causa do homem. Então a criação ela geme. O Senhor vai transformar essa terra, essa que já existe. Porém, a Bíblia diz que vai descer a Jerusalém celestial. E quando ela descer, ela vai habitar aqui nesta terra e o Senhor Deus estará aqui com o seu povo. Isso é muito importante. Portanto, nós podemos analisar que João deixa claro que vai haver uma nova ordem a qual será estabelecida por Deus. E aí você tem novos céus e nova terra. Tudo será criado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. É um novo estado, é o estado eterno que ele vai criar. Aí você tem a expressão kainós, você tem a expressão o mar já não existe. Compreende-se aqui que a mudança será brusca. O Senhor vai derrotar, vai desfazer o velho sistema e vai implantar o sistema dele. A nova cidade é dele. E o mais importante é que nesse novo sistema, nessa nova cidade, ela será marcada de paz, de gozo, de bênção e de alegria. Os cidadãos serão transformados. À luz da Bíblia, não haverá nesse novo estado criado pelo próprio Deus espaço para o ódio, para o homicídio, para a desigualdade, para a pobreza, para o racismo, para a segregação, visto que os cidadãos serão transformados pelo poder de Cristo Jesus. Então, é importante nós compreendermos essa visão de João sobre a Nova Jerusalém, a pátria celestial, como está descrito no livro do Apocalipse. No terceiro ponto da nossa lição, para fechar aqui, nós podemos analisar o céu, o fim da jornada do cristão. Por que que o cristão aspira aos céus? Porque nós já falamos que o céu, ele, na verdade, é o nosso anelo. Certa vez eu ouvi um cantor dizendo assim: eu estou com saudade dos céus. E eu fiquei me perguntando, como é que esse cantor tem saudade dos céus se ele não foi para o céu? E lendo a palavra de Deus em Lucas 17, 21, eu compreendi a canção daquele cantor. Ele diz o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa nova natureza vem lá de cima. Então, tudo passa agora a concentrar-se nos céus. E como agora a minha vocação é celestial, o meu anelo é celestial e a minha natureza é celestial, já veio de cima, vem de Cristo, eu passo a ter desejo e até saudade dos céus. É muito importante compreender isso. De modo que nesse terceiro ponto, quando eu abordo aqui especificamente sobre o céu como o fim da jornada do cristão, é porque nós temos a promessa de que no céu o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. Por que que nós temos lágrimas neste mundo? Por causa da dor, por causa da morte, por causa do pecado. Mas no novo estado estabelecido por Deus, pela nova ordem que Ele há de criar, não se terá mais lágrimas. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos essas lágrimas. Por quê? O Senhor fará nova todas as coisas. Nosso corpo será transformado, a nossa cidade será outra, então não terá espaço para essas questões. A outra coisa interessante é que o cristão anela os céus, é porque os céus de glória é onde o nosso Deus está. Deus sempre quis estar conosco. Isso está claro no Velho Testamento. Pela figura do tabernáculo, quando você atenta para essa expressão mishkan no hebraico, significa lugar de habitação, moradia, tabernáculo. Aí depois nós podemos analisar que a figura de Deus vai ser representada no templo e hoje está na igreja. Mas Deus sempre quis estar conosco e hoje nós desejamos estar com Deus. E à luz de Apocalipse está claro, eis que o tabernáculo de Deus
com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é bíblico. Então, nós anelamos os céus, porque nós vamos estar aonde Deus está. Anelamos os céus, porque as lágrimas cessarão. Anelamos os céus, porque o Senhor fará nova todas as coisas. E nós podemos analisar que o céu é o nosso lugar de repouso. Quando falamos de repouso, não é que lá no céu vamos ficar parados, de maneira nenhuma. Quando falamos de repouso, é porque agora o nosso corpo cessou com as coisas desta vida, passou a ser um corpo glorificado e tem todas as necessidades supridas, porque agora nós teremos um corpo glorioso habitando no novo céu e na nova terra com o Senhor. Portanto, medite nisso. Deus nos abençoe. Amém.